Fala, galera, tudo bem com vocês? Vamos assistir uma aula hoje sobre tecido muscular. Vamos falar um pouco sobre histologia. Então, eu quero iniciar tecido muscular aqui com vocês, falando uma certa curiosidade sobre esse tecido. Você sabia que o tecido adiposo e o tecido muscular podem possuir a mesma massa, porém o músculo é mais compacto e ocupa menos espaço, como você pode perceber aqui nessa figura esquemática. Vou jogar aqui para cá, tá vendo? Nós estamos observando 2 quilogramas de gordura, 2 quilogramas de músculo. E, nitidamente, nós conseguimos perceber que o músculo, ele ocupa menos espaço. Ele é mais compacto, apesar de possuir a mesma massa do tecido adiposo, que é um tipo de tecido conjuntivo. Isto nos traz uma explicação. Muitas vezes, quando nós observamos, por exemplo, uma pessoa na sua composição corporal, nós tendemos a achar que o peso na balança diz muito, mas nem sempre. Uma pessoa que se pesa na balança, ela quer saber o quanto ela tem de massa. Pode ser que ela tenha um percentual de gordura baixo no corpo e um elevado percentual de massa muscular, que pode até pesar mais. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a pessoa sobe na balança e fica desesperada, né? Porque ela fala assim: eu estou muito pesado. Mas às vezes o que tem de peso ali é músculo que é extremamente saudável, é o que nós buscamos quando nós falamos de composição corporal. Então, a partir dessa curiosidade, vamos falar um pouco sobre o tecido muscular. O que é este tecido? Bom, a principal característica do tecido muscular é proporcionar movimento. Então, quando você pensar em movimento, você vai pensar neste tipo de tecido. Por quê? Através de contração e relaxamento de proteínas especiais que estão localizadas dentro da célula muscular é que o movimento vai acontecer. Então, ativamente quem realiza movimento é músculo, não osso. O osso é um tipo de tecido conjuntivo, mas é o músculo que proporciona esse movimento. A célula muscular, ela também pode ser chamada de miócito ou de fibra muscular. Então, são os dois termos que você pode encontrar. E nessa figura, nós estamos observando esquematicamente como é uma fibra muscular. Então, estamos vendo a célula muscular, o miócito. No seu citoplasma, vemos grandes quantidades de miofibrilas, que são formadas por proteínas contráteis. Eu vou mostrar daqui a pouco aí um vídeo para explicar direitinho sobre a miofibrila. Vemos também que a fibra muscular, ela tem muitas mitocôndrias, é uma célula que possui grandes quantidades de mitocôndrias. Isso porque a célula muscular, ela tem uma demanda energética absurda. Então, as mitocôndrias vão produzir grandes quantidades de ATP, porque para que essas proteínas realizem a contração muscular, elas vão depender desse ATP. Então, a produção da unidade aí, da moeda energética da célula é fundamental neste tipo de tecido, e por isso vemos grandes quantidades de mitocôndrias. E a fibra muscular, ela é envolvida pelo sarcolema, sem maiores dificuldades. O que é o sarcolema? É a membrana plasmática da fibra muscular, ou a membrana celular. É a membrana da célula, que em específico no músculo recebe o nome de sarcolema. Combinado? Sem dificuldades? Quais são as principais funções do tecido muscular? Como já foi dito, propiciar movimento. Estabilizar a postura do nosso corpo. Sim, se você está aí do outro lado da tela, sentado, me assistindo, sentadinha, sentadinho, está com a sua postura ereta, isso acontece graças a músculos no seu corpo que neste momento estão constantemente contraídos para manter você com essa postura ereta. Porque se esses músculos relaxarem, você desmonta, né? Por isso que uma pessoa, quando ela dorme, ela acaba desmontando. Já viu as pessoas dormindo dentro do ônibus? Que tristeza. A pessoa tá ali segurando a cabeça, né? Os músculos do pescoço ali segurando. Aí, quando ela pega no sono, dá aquele chicoteio para frente. Por quê? Porque esses músculos posturais precisam permanecer contraídos para me manter com a postura ereta.
Tecido muscular também compõe os nossos esfíncteres. Professor, o que é esfíncteres? São estreitamentos musculares que estão situados dentro de alguns órgãos internos que nós temos. Então, por exemplo, temos esfíncter no nosso esôfago, no nosso estômago. Então, por exemplo, o alimento precisa passar do esôfago para o estômago. Ele vai passar através de um estreitamento muscular. Né? Então, quando este esfíncter está contraído, então fica mais estreitado, o alimento, o fluido não passa. Quando ele relaxa, ele se abre e aí o alimento tende a passar para o outro lado, para o outro compartimento no sistema digestório. Além disso, músculos auxiliam no movimento de fluidos dentro do nosso corpo, como eu disse, esse exemplo, né, de sistema digestório, mas também, por exemplo, o nosso sangue. Os nossos vasos sanguíneos são revestidos por um tipo de musculatura que precisa fazer contração para impulsionar o sangue, que é um fluido, através do meu corpo. E músculo auxilia na produção de calor. Sim, por quê? Porque células musculares têm muitas mitocôndrias. Mitocôndria produz ATP e produz calor, tá? Então, nós temos uma produção intensa de calor por conta disso. Nesse outro slide, nós estamos vendo, vou me jogar aqui para cima, os 3 tipos de tecidos musculares que nós temos, que são músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco e músculo liso. Vejam que na figura de baixo, no quadradinho de baixo, eu tenho a figura esquemática das células. Então, como é que é uma célula do músculo estriado esquelético? Num corte longitudinal, ou seja, a célula vista de comprido, e num corte transversal, ou seja, a célula cortadinha e você está observando de frente várias células. E o corte histológico aqui embaixo, para que vocês possam conhecer, né, a característica do músculo estriado esquelético. Já o músculo estriado cardíaco, vemos aqui as mesmas figuras, demonstrando as nossas células deste músculo, que é o coração, aqui o corte histológico e o músculo liso. Células também, vejam que há uma diferença morfológica bastante evidente das células do músculo liso para os músculos estriados, tanto no corte longitudinal quanto transversal, e aqui também o corte histológico desse tipo de músculo. Agora, nós vamos ver as particularidades, os detalhes de cada um desses tipos de músculos. A começar, por que músculos estriados? Professora, por que esse nome estriado? Nessa figura, nesse corte histológico, nós estamos observando o músculo estriado esquelético. Quando nós observamos, a primeira vez que olharam para o músculo, foi possível observar a presença de listras. Evidentemente, eu acho que está fácil de vocês enxergarem que nós estamos vendo várias listrinhas, mais cor-de-rosas, mais arroxeadas. Estas listras são chamadas de bandas claras e escuras, tá? Que nós vamos ver em maiores detalhes o que são estas bandas claras e escuras, que na verdade vão compreender as unidades contráteis dentro de uma única célula muscular, tá? Então, o termo estria é justamente porque, quando olharam a primeira vez, viram essas listras e falaram, nossa, existem estrias nesse músculo. É por isso que o estriado esquelético e estriado cardíaco recebem esse nome. Esse vídeo, ele é muito bonitinho, ele é muito interessante. Eu quero que vocês acompanhem, porque ele vai mostrar esquematicamente justamente uma célula muscular, as miofibrilas no seu interior e essa unidade de contração muscular que eu acabei de falar, que formam essas bandas claras e escuras. Então, acompanhem aqui comigo. Ó, uma célula muscular, a miofibrila. Dentro da miofibrila, eu tenho uma unidade chamada sarcômero. Prestem atenção. O sarcômero está delimitado por essas linhas em zigue-zague. Olha, e o sarcômero contrai. Vamos ver mais de perto. Qualquer coisa, depois eu volto o vídeo para a gente discutir. Aqui nós temos as proteínas de contração muscular, actina e miosina. E veja que o sarcômero, quando o músculo contrai, ele diminui ali de comprimento. Mais de perto. Olha as cabeças de miosina.
interagindo com os filamentos de actina, tá? No processo de contração muscular. Esse é um músculo estriado esquelético. Olha aqui a cabeça de miosina consumindo ATP quando interage com os filamentos de actina para promover contração. Cada vez que essas cabeças de miosina interagem assim, ó, a contração muscular, ela acontece, tá vendo? Sempre com gasto de ATP. Agora que vocês viram o vídeo aqui na íntegra, eu vou voltar para mostrar um detalhe. Importante enfatizar aqui que essa nossa aula, ela fala sobre histologia do tecido muscular. Se você quiser saber mais sobre o funcionamento dessas proteínas de contração muscular, você precisa estudar de forma mais detalhada a fisiologia da contração muscular, tá bom? Então, fisiologia é onde a gente fala bastante desse processo de contração. Então, aqui eu vou voltar um pouquinho o vídeo, exatamente neste ponto. Ó que bonitinho aqui, ó. O que que nós estamos vendo, então? Uma célula muscular. Dentro dessa célula, como nós já vimos, existem várias miofibrilas, e aqui é uma miofibrila, tá? O que existe na miofibrila? As proteínas contráteis, filamentos de actina, miosina, que interagem para que o músculo contraia. Porém, as miofibrilas, elas são subdivididas em sarcômeros, que são as pequenas unidades de contração muscular. É justamente, gente, a presença dos sarcômeros, um ao lado do outro, ao longo de toda uma miofibrila, que proporciona no corte histológico aquele aspecto de bandas claras e escuras. O sarcômero, ele é delimitado por essas linhas em zigue-zague, que no vídeo são chamadas de linhas Z, tá? Tem aqui, uma hora ele coloca o nome aqui, linhas Z, tá? Eu memorizei assim, né? São linhas em zigue-zague, zigue-zague, Z, certo? Estas linhas Z nada mais são do que proteínas que estão presentes ali na miofibrila e que servem para ancorar os filamentos de actina. Então, vocês estão vendo aqui nesse congelamento que eu fiz, que nós temos filamentos finos, filamentos grossos, tá? No processo de contração muscular. Os filamentos de actina, se nós observarmos um pouquinho mais de perto aqui, ó, ele mostra ó, a miosina, a actina, tá vendo? Eles estão ancorados nas linhas Z. Então, o sarcômero, ele é delimitado. Onde ele começa e onde ele termina? Ele está entre uma linha Z e outra linha Z. E entre essas linhas Z, nós temos vários filamentos de actina presos a elas e os filamentos e as cabeças de miosina que interagem para que a contração muscular aconteça. Vou fazer uma analogia para você entender melhor o sarcômero. Imagine um prédio. A miofibrila é o prédio. Só que o prédio, ele é dividido em apartamentos. As paredes que separam ali o prédio delimitam e separam um apartamento do outro. É como se fosse aqui. A miofibrila é o prédio e as linhas Z são as paredes que separam um apartamento do outro. Cada apartamento compreende uma unidade onde existe uma família que mora. Cada sarcômero compreende uma unidade. Quem mora dentro do sarcômero? Várias proteínas de contração muscular, filamentos de actina e miosinas que vão promover a contração, tá? Então percebam como o nosso músculo estriado esquelético, ele é extremamente organizado. Então aqui mais uma vez, olha, o corte histológico para a gente perceber essas bandas claras e escuras, que agora a gente já sabe que são sarcômeros, e vamos ver particularidades do músculo estriado esquelético, algumas características importantes dele. Primeiro, ele está localizado onde? Associado ao nosso esqueleto, por isso esse nome. Músculo estriado esquelético. Capacidade de contração variável, ou seja, esse músculo, ele pode fazer uma contração forte, como ele pode fazer uma contração fraca. Então, é fácil de você associar. Se eu tiver que segurar uma caneta, eu vou fazer uma certa força de contração com os meus músculos da mão, do braço. Se eu tiver que segurar uma cadeira, eu vou fazer uma outra força, tá? Então, ela é variável, obviamente. A velocidade de contração do estriado esquelético também é variável, pode ser rápida ou pode ser lenta. Pense num atleta, né, que muitas vezes faz aqueles exercícios de explosão, onde a contração tem que ser rápida, ou então movimentos mais cadenciados, onde a contração muscular precisa ser lenta.
né? São exemplos aí para a gente entender a velocidade. E controle. Controle da contração do músculo estriado esquelético é sempre voluntário. Que isto significa? Que eu contraio porque eu tenho a intenção de contrair. Então, deve haver o trabalho do meu sistema nervoso central, uma sinergia, uma harmonia do sistema nervoso com o meu tecido muscular para que meu músculo contraia. Então, eu estou aqui falando e movimentando os meus braços e contraindo músculos porque eu quero, porque existe essa intenção, né? Isto significa dizer que o controle desse movimento é voluntário. E vamos olhar essa figura porque ela é muito interessante. Parece complicada, mas não é. Particularidades do músculo estriado esquelético. Nós estamos vendo um pedaço aqui de osso, um segmento de osso, e um músculo preso a esse osso, através de um tendão. Mas nós vamos ver que o músculo, ele tem uma organização, o músculo estriado esquelético é incrível a organização dele. Justamente por quê que essas células têm que estar tão organizadas? Porque esse músculo realiza diferentes intensidades de contração, diferentes velocidades de contração. Então, nós vamos começar a observar que vocês vão encontrar algumas palavras diferentes aqui, como por exemplo, olha, endomísio, perimísio, epimísio, fáscia muscular. O que é isso, professora? Endomísio, perimísio, epimísio, fáscia muscular são tipos de tecidos conjuntivos que estão associados aqui ao tecido muscular. Tecido conjuntivo, ele tem a função de sustentar, tem a função de preencher e de conectar tecidos diferentes. Inclusive, a gente pode chamar tecido conjuntivo de tecido conectivo, por essa razão, né? Porque ele tem a capacidade de conectar tecidos diferentes. E é o que a gente vê acontecer aqui, tá? Esse tecido conjuntivo, esses tecidos estão conectando as células musculares. Prestem atenção junto comigo e vamos entender essa figura. Tudo começa aqui, ó, na fibra muscular. Se vocês observarem, estamos aqui visualizando uma única célula muscular, uma única fibra ou miócito. Cada fibra muscular é envolvida por um tipo de tecido conjuntivo chamado de endomísio. O endomísio é como se fosse ali um pacotinho envolvendo a fibra muscular. Cada fibra é envolvida por um endomísio para proteger, tá, essa fibra muscular, para separar, isolar uma fibra muscular da outra. E as fibras musculares se juntam em estruturas que nós chamamos de fascículos. Se você observar nessa figura, um fascículo é o agrupamento de várias fibras musculares. Então, são várias células musculares, gente, que se agrupam, e esse grupo eu chamo de fascículo. E o fascículo, cada fascículo, nós estamos vendo vários aqui dentro, eles são envolvidos por outro tecido conjuntivo que é o perimísio. Tudo que você está vendo em branquinho nessa figura é que compreende o endomísio, perimísio e epimísio, tá? O perimísio, ele está envolvendo aqui, ó, os grupos de células musculares, tá vendo? Separando um fascículo do outro. E, por fim, nós temos o ventre muscular. O ventre muscular nada mais é do que o músculo como um todo, a junção de vários fascículos unidos, tá? Então vejam como as células musculares no músculo estriado esquelético são organizadas. Elas são envolvidas pelo endomísio, elas se agrupam em fascículos e os fascículos juntos estão envolvidos por outro tecido conjuntivo, que é o epimísio, que envolve todos os fascículos. Professora, para que tanta organização? Repito, porque o estriado esquelético precisa de um movimento refinado. Imagina a destreza, gente, de um médico cirurgião, como ele tem que fazer uma contração dos músculos das mãos e dos braços bem delicada, bem refinada. Ao mesmo tempo, um atleta, um levantador de peso precisa fazer muito esforço. Então, se essas fibras não estiverem muito bem organizadas, não rola a contração do jeito que tem que ser. E por fim, envolvendo o epimísio, eu tenho a fáscia muscular. E a fáscia, ela também é tecido conjuntivo, que, como vocês podem ver, envolve o ventre muscular como um todo e se conecta diretamente com o tendão. Professora Lígia, o que é o tendão? Tendão
É um tipo de tecido conjuntivo denso, com muitas proteínas, tá? Que conecta o músculo ao osso. Tendões conectam músculos aos ossos, né? Fazendo aí com que o movimento possa acontecer. E, por fim, o tendão está conectado ao periósteo, que é uma membrana que recobre os nossos ossos e que também, periósteo é formado por um tipo de tecido conjuntivo. Perceberam a quantidade de tecido conjuntivo que tem aqui misturada ao tecido muscular? Para proteger, para sustentar, para conectar. Que estas são uma das funções do nosso tecido conjuntivo, ok? Vamos falar do músculo estriado cardíaco? Onde ele está localizado? No coração, miocárdio, né? O músculo cardíaco propriamente dito. Capacidade de contração do coração, gente, do miocárdio, sempre forte. Velocidade de contração, rápida e contínua, rítmica. E o controle é involuntário. O que significa dizer que este controle é involuntário? Que eu não preciso pensar. Já pensou se eu tivesse que ter a intenção? Miocárdio contraia? Não, eu não preciso pensar para que meu miocárdio contraia, porque esse controle independe da minha vontade, né, de trazer para o meu racional. Ele é involuntário. Mas, gente, coração não pode contrair fraco, é sempre forte. Velocidade, sempre rítmica, rápida, né? Com um certo ritmo. Imagina, vai contrair, se o coração estiver com uma velocidade baixa de contração, temos um problema. Com uma capacidade fraca de contração, temos um grave problema, tá? Então, coração precisa ali de força sempre. É por isso, gente, que o músculo cardíaco ele também é estriado. Então, ele também tem as linhas Z, o sarcômero, né, que é a unidade contrátil, as proteínas actina e miosina, actinas ancoradas às linhas Z, tudo como eu mostrei para vocês anteriormente. Só que o músculo estriado cardíaco, ele tem uma particularidade bastante interessante. Primeiro, as células deste músculo são chamadas de cardiomiócitos. O cardiomiócito, assim designado, é a célula muscular cardíaca. E estes cardiomiócitos, vistos na figura, eles se ligam uns aos outros através dos discos intercalares. O disco intercalar são essas imagens mais densas, tá vendo? Ó, de rosa mais forte que nós estamos vendo no corte histológico, aqui apontado, que nada mais são. Presta atenção, muito fácil entender. O disco intercalar é a junção do sarcolema de um cardiomiócito com o sarcolema de outro cardiomiócito. Então, imagina, eu tenho aqui, ó, meus dedos, né? Aqui é o sarcolema, a membrana de um cardiomiócito, a membrana do outro. Os discos intercalares são isso aqui, ó, junção, tá vendo? Do sarcolema entre um e outro. Outra coisa importante que tem nesses discos intercalares, as junções comunicantes. O que é a junção comunicante? Proteínas transmembrana que estão presas aqui no sarcolema de um cardiomiócito formam uma verdadeira ponte com proteínas transmembrana do outro cardiomiócito. Tá? Junção comunicante, portanto, são pontes proteicas que conectam um cardiomiócito ao outro. Professora, mas isso aqui não tinha no estriado esquelético? Não tinha. Sabe por quê? Porque o músculo estriado cardíaco, ele tem uma particularidade. Ele precisa contrair de forma síncrona. Todos os cardiomiócitos, vamos juntos. Contração, que a gente chama de sístole, inclusive, né? A contração do músculo estriado cardíaco. Tem que ser numa sinergia, todos juntos. É por isso que os discos intercalares são essas junções. É como se, gente, os cardiomiócitos fossem peças de Lego muito bem encaixadinhos uns aos outros, para garantir que na hora da contração todo mundo vai contrair junto, tá certo? E essas junções comunicantes vão participar dos potenciais elétricos, das atividades elétricas que passam ali por esse músculo para a contração acontecer, tá? Então, disco intercalar é uma estrutura que só vemos aqui no músculo estriado cardíaco. E, por fim, músculo liso. O músculo liso, como o próprio nome diz, ele não é estriado. Ele não tem a presença das linhas Z e do sarcômero. O músculo liso não é organizado como os músculos estriados.
em sarcômero. Não, ele apresenta as fibras de actina e miosina no interior das células, mas essas fibras estão num arranjo mais tridimensional, não estão ancoradas em linhas Z, então não tem os sarcômeros, porque o músculo liso tem uma particularidade. Primeiro, está localizado nos nossos órgãos ocos, obviamente exceto o coração, mas estômago, esôfago, intestinos, né? Praticamente sistema digestório ali, os órgãos são envolvidos por essa musculatura e parede de vaso sanguíneo, porque vaso sanguíneo precisa fazer contração. Só que a capacidade de contração do músculo liso é fraca e a velocidade de contração é lenta. Quando eu coloco aqui peristaltismo e vasoconstrição, são exemplos de contração. Peristaltismo, movimento de contração e relaxamento que acontece no meu sistema digestório durante a digestão do alimento. Vasoconstrição é a contração que os vasos sanguíneos executam. Gente, justamente pelo fato do músculo liso ter que fazer uma contração sempre fraca e lenta, é que ele não precisa da organização estrutural toda que os estriados têm, com presença de sarcômero. Por isso que ele não tem. Então, ele recebe esse nome, realmente porque ele não tem as estrias e nem as bandas. E o controle do músculo liso é sempre involuntário. Então, neste momento, se você acabou de comer, os movimentos peristálticos estão acontecendo, você não está necessariamente pensando, né? Então, não independe da sua vontade e do seu controle, tá? Então, vejam que o músculo liso, ele é bem diferente. A contração, gente, tem sempre que ser fraca, tá? Porque se o liso resolve contrair com força, meus queridos, minhas queridas, você vai ter que correr para o banheiro. Se a musculatura lisa que envolve seus intestinos resolve contrair com força e com velocidade, você vai sair dessa aula correndo e vai para o banheiro. Por quê? Porque vai lhe dar uma diarreia, né? Esse músculo, ele vai determinar o deslocamento dos fluidos dentro do nosso sistema digestório. Olha que figura bonita essa aqui do nosso estômago. Vejam, externamente o estômago, visto, nós chamamos de túnicas musculares, essas camadas de músculo liso, que reveste o estômago. Veja que eu tenho fibras dispostas em várias direções, justamente porque o estômago, gente, ele é um verdadeiro liquidificador. Então, ele contrai e relaxa para misturar o alimento, e é a musculatura lisa que faz isso. Esse maravilhoso GIF aqui do lado direito, mostrando os movimentos peristálticos ao longo dos nossos intestinos, né? Então, veja que o peristaltismo é um movimento, mas que é um balé. É uma contração e relaxamento síncrona, mais leve, tá? Por isso que ele não precisa de força, né? De tudo que a gente viu ali nos músculos estriados. E finalizamos a nossa aula de tecido muscular aqui. Eu espero ter podido ajudar a vocês a entender um pouco mais da histologia. Caso tenha ficado alguma dúvida, coloque nos comentários. E se esta videoaula foi importante e te ajudou, então te peço que você possa recomendar para outras pessoas e me segue também lá no Instagram, tá? Professora Lígia Marinho, e lá eu converso com o pessoal por direct, a gente pode bater um papo e sanar mais dúvidas, tudo bem? Espero vocês por lá e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau!